A paz do Senhor Jesus, povo lindo de Deus. Eu sou o pastor Márcio. Estou aqui hoje com mais uma ministração, onde estamos iniciando uma campanha de 7 domingos, falando sobre as 7 igrejas do livro do Apocalipse, as 7 igrejas de Apocalipse. Hoje iniciamos falando sobre a igreja de Éfeso, e creio que vai ser bênção para as nossas vidas. Antes de tudo, eu convido que você possa se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativar o sininho para que você possa receber a notificação das próximas mensagens dessa campanha, e que, se você também for possível, clique aí no curtir, é de graça também. E vai ajudar muito outras pessoas a ouvirem essa mensagem e ser abençoado, assim como você está sendo abençoado com essa mensagem. Vamos ler hoje o capítulo de número 2 do livro do Apocalipse. No versículo 1 ao versículo 7. Escreve ao anjo da igreja em Éfeso: isso diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço tuas obras, e tua paciência, e o teu trabalho, e que não podes sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverado e sofrido por causa do meu nome, e não te cansaste. Mas tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratique as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do teu lugar teu castiçal. Tens, contudo, a teu favor que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso. Jesus, então, através da vida de Paulo, mandou essa carta endereçada ao anjo da igreja de Éfeso. Mas antes de eu falar sobre, eu gostaria de te convidar a curvar a sua cabeça nesse momento e fazer um momento de oração junto comigo. Paizinho querido, em nome de Jesus, nos colocamos diante da sua presença neste momento, rendemos graça por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pedimos perdão pelos nossos pecados e licença, Senhor, para entrar no Santo dos Santos, do Santo, através do sangue de Jesus. Pai, que todo comichão de ouvido seja repreendido, paralisado, que todo bloqueio de mente seja quebrado pela autoridade e o nome de Jesus. Rasga todos os céus de bronze, tanto na vida daquele que ministra, como na vida daquele que ouve a tua mensagem. Venha, Espírito Santo, inspira-nos pelo teu Espírito. Traga a mensagem rema para os nossos corações. Fale aos nossos corações e acenda nos nossos corações a chama do teu primeiro amor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Esteja conosco. Amém e amém. O subtema dessa mensagem é: chamados a voltar ao primeiro amor. A igreja de Éfeso, ela foi uma igreja muito conhecida. Ela, em aproximadamente 52 anos depois de Cristo, o apóstolo Paulo passou por aquela cidade de Éfeso durante sua segunda viagem missionária, e estando acompanhado de Priscila e de Áquila. E a Bíblia diz que em Éfeso Paulo entrou na sinagoga e disputou com os judeus. Naquela ocasião parece que a comunidade judaica de Éfeso recebeu bem ele e a mensagem de Cristo, pois os judeus pediram até que Paulo ficasse ali por mais um tempo, mas ele não pôde ficar.
Paulo tinha um compromisso e precisava voltar. Ele deixou ali então Priscila e Áquila e foi para Jerusalém. Priscila e Áquila então conheceram ali uma pessoa por nome de Apolo, que era um judeu de Alexandria. Então esse casal, Priscila e Áquila, anunciaram o evangelho para Apolo, e Apolo se tornou um grande pregador das boas novas do evangelho de Cristo ali na região. Mais tarde, Paulo retornou para aquela região, encontrou alguns discípulos, inclusive de João Batista, e ele anunciou para eles então a palavra, as verdades de Cristo, e eles creram também, foram batizados e receberam o Espírito Santo. Depois Paulo pregou naquela região com ousadia durante 3 meses na sinagoga judaica, em Éfeso. Foi nesse tempo que os judeus ficaram endureceram os corações e rejeitaram então e se tornaram opositores dos cristãos. Mas o apóstolo Paulo continuou pregando ali por mais quase 3 anos, itinerante ali em Éfeso. A Bíblia diz que Deus, através das mãos de Paulo, fazia milagres e maravilhas. Então houve um verdadeiro avivamento naquela região, lembrando que aquela cidade ela era uma cidade bastante idólatra. E o nome do Senhor foi sendo engrandecido. Era uma cidade idólatra que praticava muitas magias. Mas o povo foi ficando cheio do avivamento do Espírito Santo. Aquele povo de Éfeso que foram crendo no Senhor, provocaram ali um avivamento, um amor por falar de Jesus, por falar daquele evangelho. Houve ali um boom do avivamento. E muitos dos que praticavam as magias, deixavam as magias e traziam em praça pública para queimar aqueles livros de magia. Inclusive muitos dos habitantes eles fizeram isso e queimaram. E acontece que a cidade de Éfeso era uma cidade muito grande e a sua maior renda vinha inclusive da magia, de prática de magia. Então essa situação começou a impactar na vida financeira daquela região, porque toda vez em que o povo de Deus se une em amor ao Evangelho, em amor a Cristo, em unidade, acontece o avivamento. É implantado o reino de Deus, o reino das trevas começa a ser dissipado. E automaticamente, até ganhos ao qual eles ganham, o reino das trevas ganha tanto espiritual como valores, começam a ser alterados. Toda vez que o povo de Deus se une em unidade, no primeiro amor, há um movimento em todas as esferas de uma cidade. Foi o que aconteceu ali. Na esfera política, na esfera religiosa e na esfera da economia. Houve então essa movimentação. A igreja de Éfeso ela cresceu assim tão extraordinária que a economia ficou balançada. Dependia de venda de livros, como eu disse, artefatos religiosos, porque eram lugares de muita adoração. Havia ali uma situação de adoração à deusa Diana, o templo da deusa Diana. Mas aí então um homem, quando ficou sabendo disso, ele ouve o chamado Demétrio. Ele começou um tumulto naquela cidade. Contudo, a obra do Senhor não paralisou. Não podia ser impedido. Porque quando o povo se une em unidade com o Espírito Santo, não há nada nessa terra que pode paralisar o poder do povo de Deus. O poder da unidade com o Espírito Santo, no primeiro amor do Evangelho, quando o povo se une nessa unidade, não há nada que possa parar o Evangelho. Nada pode parar a propagação desse amor. Nada pode parar a disseminação dessas boas novas de Cristo quando o povo está unido. Naquela situação, Demétrio então não conseguiu paralisar a situação. A igreja de Éfeso ela estava estabelecida.
estava firmada e serviu ali como um centro de expansão do evangelho nas cidades vizinhas, nas regiões ali da Ásia. Além de Paulo, Timóteo e o apóstolo João tiveram envolvido no crescimento daquela obra. Mas existiu um momento em que Paulo precisou se ausentar. Então, no meado dos anos 60 até 63, depois de Cristo, o apóstolo Paulo mandou uma carta para Roma, aos crentes de Efésios, para ensiná-los acerca do significado maravilhoso das implicações da prática de ser igreja de Cristo. Parece que essa carta não ficou restrita aos Éfesos, aos crentes de Éfeso, mas circulou nas cidades vizinhas. Mas o tempo passou e uma nova geração de crentes foi se levantando. Então o Senhor Jesus decidiu ditar uma carta ao anjo da igreja que está em Éfeso. O anjo da igreja, que significa aquele que está como líder, que responde pela igreja. Porque Deus ele é organizado. Deus, quando lhe dá uma mensagem, quando ele dá uma visão, quando ele coloca a tua obra nas mãos de uma pessoa, ele trata referente a princípios daquela igreja. A mensagem é sempre enviada para aquele líder. Então Jesus, pelo Espírito Santo, mandou uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, endereçada justamente para ao anjo da igreja. Em todas as cartas nós vamos ver, e ao anjo da igreja que está na igreja, e ao anjo da igreja da cidade tal. Então, o Senhor não foge de princípios, o Senhor não atropela líder e fala com o outro, não, ele fala direto com o líder. O tratar do líder é direto com Deus. Tratar daquele que está na frente da obra, Deus trata com ele. Então foi aquela carta que foi enviada para ele, e Jesus mandou ali, a princípio, um elogio. A igreja de Éfeso foi elogiada pelo próprio Jesus por suas boas obras, por seu trabalho eficaz, árduo, pela sua perseverança. Aqueles cristãos já estavam passando vários tempos ali, trabalhavam por causa do evangelho. Além disso, a igreja de Éfeso também era intolerante com os homens perversos. A igreja pôs à prova homens que se diziam apóstolos, mas não eram. Então eles descobriram a mentira daqueles impostores. Porque existia, já naquele tempo, homens que se levantavam com o nome de apóstolos, com o nome de pastores, com o nome de pregadores do evangelho. Porém, era um evangelho fake. E aquilo poderia causar dano no meio da igreja, se a igreja estivesse desapercebida. Os crentes de Éfeso eram perseverantes, suportavam os sofrimentos por amor a Cristo. Em Éfeso havia muita idolatria, muita idolatria. A cidade era movida pela idolatria, porém, o evangelho reprovava o paganismo naquele lugar. Naturalmente, isso resultava em perseguição por causa pelos incrédulos, dos incrédulos idólatras. Perseguia então os cristãos. Além do mais, na cidade de Éfeso havia um templo dedicado de culto ao imperador. A liderança romana obrigava os cidadãos a reconhecer a suposta divindade que era o imperador, o senhorio de César. Eles declaravam senhorio, mas só que os cristãos não aceitavam. Eles repudiavam essa situação. Eles repudiavam colocar um homem na frente do Senhor, não a divindade, não. A divindade deles era o Senhor. Então eles reputavam aquela situação e sofriam então perseguição por causa disso. Tudo isso, obviamente, culminava então num ambiente hostil, difícil, mas eles permaneciam firmes, buscando ao Senhor. Mas havia também uma necessidade de uma crítica, porque o tempo foi passando, a geração marcada de boas obras, de bom trabalho, de perseverança, tinha um sério problema. Os crentes de Éfeso tinham abandonado aquele primeiro amor, já não estava mais com aquela liga. Sabe um relacionamento quando você conhece a pessoa, que você casa,
Relacionamento, quando você conhece aquele amor, aquela dedicação, aí você casa, é aquela dedicação, e alguns relacionamentos vai fraquejando nisso. E a conquista, normalmente, sempre, num relacionamento, tem que ser diariamente. Porque senão ela tende a esfriando. Assim é as coisas de Deus. Então, você precisa alimentar esse amor, fazer ele entrar sempre em efusão pelo poder do Espírito Santo. E não ir fraquejando e baixando a guarda. Isso vai te deixando, tornando enfraquecido. O primeiro amor vai se afastando. A devoção já não era mais a mesma. Eles permaneciam fiéis à palavra, mas faltava neles aquele amor, aquela garra, aquele entusiasmo. Assim como acontece em relacionamentos. Quando você casa, às vezes vai passando o entusiasmo no relacionamento. Isso é grave. Eles eram guardiões da fé, mas não eram mais os arautos que tinham sido no início da história. Não estava mais em prontidão, guardava a fé, mas não era mais aquela circunstância, aquele amor, aquele fogo que queimava. Nesse ponto, a igreja de Éfeso parecia aquele tipo de casal que quando casa vai esfriando. Permanece fiel, mas vai esfriando. Na carta a Éfeso, também vemos que aquela comunidade foi convidada pelo Senhor Jesus a refletir sobre a sua queda e se arrepender e voltar atrás, aonde é que eles tinham perdido aquele primeiro amor. Perceba então que Jesus não apenas criticou a igreja de Éfeso, mas a advertiu, elogiou, dizendo um caminho para onde eles deveriam corrigir aquele problema. Que se mudasse a rota, poderia chegar no caminho, ajustar o caminho de novo. Mas o Senhor também assegurou que se aquela comunidade falhasse em responder adequadamente ao seu chamado de advertência, de voltar ao primeiro amor, ele a visitaria de novo e tiraria o seu candelabro do seu lugar. Isso significa que, como congregação local, a igreja de Éfeso deixaria de existir. Isso é muito sério. Registros dos primeiros anos do cristianismo confirmam que aquela geração de cristãos, Éfeso, escutou as palavras de Jesus. Inácio de Antioquia, por exemplo, escreveu uma carta depois de 10 anos, mais ou menos, da carta presente do Apocalipse. Em sua carta ele elogiava aquela congregação por sua perseverança e zelo pela palavra, pelo Evangelho. Mas, posteriormente, a ameaça do Senhor passou a cumprir. Porque chegou um tempo em que a igreja de Éfeso deixou de existir. De fato, eles perderam aquela batalha. Mas havia uma promessa, que a carta de Éfeso também deixava bem claro, que se eles voltassem realmente, permanecessem, que haveria então uma exortação, que haveria então uma promessa idiomática que tem até em todas as cartas, onde diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, e que se eles permanecessem firmes, Jesus daria para eles comerem da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então havia uma promessa, houve o elogio, houve a crítica e houve uma promessa. Mas Éfeso, passaram-se os anos, Éfeso acabou, terminou, e fica como exemplo para as nossas vidas nos dias de hoje. Nos dias de hoje tem se levantado homens e mulheres que se dizem profetas, pastores, apóstolos. E isso tem gerado algumas vezes muito prejuízo. Porque o povo não está mais em busca daquele primeiro amor do Evangelho de Cristo, de falar de Jesus Cristo desesperadamente. Existem muitas pessoas fiéis à palavra do Senhor,
mas pararam de combater os falsos. O mundo gospel mesmo é uma situação terrível para denunciar quanta palhaçada que existe no meio gospel. Quantos pastores que são pagos horrores para levar uma palavra. A igreja, existe a parte da igreja que está fiel, mas estão se tornando cafetões. Porque pregadores, cantores, ganham horrores de dinheiro para levar uma mensagem, para ir cantar um louvor. E a igreja é o cafetão. E o Senhor Jesus traz essa advertência para mim e para nós. Que nós possamos retornar ao primeiro amor. A chama do primeiro amor. Voltar para o quartinho da oração, aonde é no quarto da oração que se aviva a chama. O fogo do Espírito Santo começa a queimar e passa a ter não somente o fruto, aquele momento de euforia, de fidelidade, não, mas desejo por falar de Jesus, desejo por comer a palavra, desejo por voltar à Bíblia. Em muitos lugares já não se vê mais ninguém com a palavra de Deus nas mãos, querem estar com o aplicativo para ler a palavra. Voltamos ao primeiro amor. Voltamos ao primeiro amor, porque Jesus está vindo aí. Jesus não quer tirar a tua igreja. Jesus não quer desclassificar nós como igreja. Que nós sejamos como uma igreja que entenda, compreenda esse alerta desta geração. E que depois de 2000 anos que Jesus foi, que a chama possa voltar a ferver nos nossos corações. Que todos os dias a primeira coisa em que eu e você faça no dia é lembrar de Jesus. É chamar por Ele. É ler a sua palavra. É pedir que Ele avive os nossos corações. Assim como Abacuque disse, aviva a tua obra e no meio dos anos a testifica. Precisamos viver um avivamento, e eu sinto lhe dizer, não haverá um avivamento coletivo. O avivamento que está acontecendo no meio do povo de Deus é o avivamento individual. Cada um desce no quarto da oração e vai no avivamento. O avivamento não é cair, o avivamento não é profetizar, não é ter revelação somente. O avivamento é arrependimento, é reconhecimento de Deus na nossa vida, reconhecimento, arrependimento das obras que reprovam o Senhor, reconhecimento de que temos sido fakes na sua presença, reconhecimento e desejo em sermos originais, de voltar à chama do primeiro amor, voltar quando você foi batizado, como você foi batizado, voltar àquela empolgação de quando você começou no Evangelho, porque é isso, porque não importa o fim, não importa o começo, importa é o fim. E a igreja do Senhor Jesus, ela precisa ser forjada do começo ao fim no fogo do Espírito, no fogo do avivamento. Então o Senhor Jesus te convida através dessa palavra. Tomamos cuidados para não se tornarmos charlatões, cafetões, fakes, crentes fakes, que obedecem à palavra, mas não tem mais a chama do primeiro amor. Volte enquanto é tempo. Se eu avivar o meu coração, se o Espírito Santo avivar o meu coração, se você avivar o seu coração, ainda que aquela pessoa não vá conhecer uma Bíblia, ler uma Bíblia, mas você será a Bíblia lida por ele. O teu caráter, como você vive, o que você faz, como você fala, como você anda, vai dizer sobre Jesus. Seja um representante, volte ao primeiro amor para ser um representante legítimo de Deus. O Senhor tem te elogiado, tem dito que você tem perseverado, mas precisa voltar ao primeiro amor, antes que você perca o seu lugar. Antes que seja tarde demais. Lembrando
que cada um de nós fomos chamados para Marcos 16:15. Ide por todo o mundo. Pregai o Evangelho. Às vezes, como eu disse, a pessoa não vai ler uma Bíblia. Você será a única Bíblia que a pessoa vai ler. E pode ser convertido pelo seu caráter. E o seu caráter só vai estar forjado mesmo em Deus. E estará inalando, exalando a chama do primeiro amor, se você estiver voltado para o primeiro amor. Isso emana o amor de Cristo. E as pessoas são alcançadas. Que você reflita nisso e tenha desejo de voltar a esse primeiro amor. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu oro agora, Senhor, para que o Senhor comece, Senhor, a fazer um avivamento dentro do meu coração, a começar do meu coração. Como essa palavra me cortou, Senhor. Essa palavra cortou o coração do pregador. E ela corta o coração de quem ouvi, Senhor. Nos ajuda, Senhor, voltar ao primeiro amor. Nos arrependermos, Pai. Nos arrependermos das vezes que colocamos pessoas em posições altas, quando na verdade deveríamos ter colocado o Senhor. Retira de nós toda a idolatria do mundo gospel. Que fulano prega muito, canta muito. Senhor, que retira o teu povo da posição de charlatões, de cafetões que pagam, Senhor. A igreja está se tornando cafetão, Senhor, que paga para pregar. Pagam horrores para pregar. Pagam horrores para cantar. Senhor, em nome de Jesus, acorda a tua igreja e que nós voltamos à chama, ao centro do primeiro amor. Antes que o Senhor tire nós do lugar em que nós estamos estabelecidos espiritualmente falando como igreja, Pai. Em nome de Jesus, acorda o teu povo. Aviva o teu povo. Aviva os nossos corações. Que haja, Senhor, um avivamento individual dentro de cada um, para que o Senhor promova o último ajuntamento neste mundo daqueles que são teus, que serão teus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Você possa estar comigo ouvindo a próxima mensagem no próximo domingo. Até lá.